Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa querida casa Irmã Mileide. E para iniciar, nós vamos começar com as nossas orações, né? Com a nossa oração de abertura. E eu vou pedir para a Salete fazer essa oração então, ok? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciando agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, mais um ano que se inicia e nós só temos a agradecer por tudo que nos tem permitido, pela nossa saúde. Que esse ano que se inicia nós possamos continuarmos unidos, né? Fortalecidos na nossa fé, pedindo a Deus que nos dê tudo que for necessário para que nós possamos continuarmos firmes no propósito de servirmos um ao outro, de estarmos sempre juntos, sempre unidos, que quando virem e se virem, né, os problemas, que nós possamos, Senhor, nos lembrarmos dos seus ensinamentos e passarmos, né, firmes, como tem que ser. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, muito bem, pessoal. Boa noite mais uma vez. Feliz Ano Novo para todos, né? Mais uma vez nos encontramos aqui, hoje só pela internet. Agradeço desde já vocês permitirem que eu entre na casa de vocês. E vou tentar passar alguma mensagem, né? E eu gostaria que essa mensagem fosse é, um pouco mais leve, né? Um pouco mais tranquila, porque nós estamos começando um ano, né? Mas aí a gente começa, né? Ano novo. O que isso quer dizer? Primeiro lugar, né? Nós criamos algumas expectativas. Toda vez que termina um ano, a gente acaba criando algumas expectativas. Por exemplo, né? A gente cria expectativa de que alguma coisa vai melhorar. Eu vou emagrecer, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. A mesma história sempre, né? E o ano passado, nessa época, nós fizemos a mesma coisa. Estávamos com a expectativa de uma melhora, principalmente por conta da Covid, né? Por conta dessa pandemia que assolou o nosso ano passado, né? E esse ano a expectativa era para nossa vacina, né? E ela veio e melhorou muito, né? Então a gente tem estatísticas aí que diminuiu muito a, a quantidade de internações, a quantidade de internações em UTI, a quantidade de internações em hospitais, né? A quantidade de mortes. Então isso já foi um grande avanço para nós. Também temos as nossas expectativas pessoais, né? Como eu disse, né? Eu prometo que eu vou parar de beber, eu prometo que eu vou parar de fumar e assim vai, né? Eu vou emagrecer, eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, quando chega no final do ano, a gente pergunta: nós cumprimos as nossas metas? Aliás, a pergunta acho que é um pouco mais embaixo, né? Nós reavaliamos aquelas metas que nós criamos o ano passado para esse ano? Porque a grande maioria repromete tudo aquilo, mas nem lembra, né, que tinha prometido. Olha, eu tinha prometido isso, eu tinha prometido aquilo, acaba prometendo de novo, né? Eu tinha prometido que ia emagrecer, eu tinha prometido que ia fazer isso, que ia fazer aquilo.
né? A meta de emagrecer é sensacional, né? A gente já começa o ano comendo que nem doido. Então a gente fala assim, o ano que vem, né? Agora, como o ano eu já comecei comendo muito, e aí hoje, por exemplo, hoje é um sábado, né? Aí comemos muito, sobrou, amanhã vamos comer de novo, então dia primeiro, dia 2. Bom, já comi dia primeiro, dia 2, né? Então deixa para semana que vem, começa a deixar para segunda-feira e aí vai, né? Nós fizemos esse balanço que nós íamos fazer isso, que nós mudamos, que nós fomos frequentar, iríamos frequentar uma academia, enfim, né? Cada um tem as suas metas, né, para cumprir. Por quê? Porque para nós reiniciou um novo ciclo, né? A gente deu um refresh na mente, fala agora vai começar tudo de novo. Vamos começar tudo do zero. E a gente acha que tudo vai mudar, né? A gente acha que tudo vai mudar e nada muda. Por quê? Porque nós não mudamos. A única coisa que mudou foi o calendário. Aquela folhinha que eu tinha lá, que eu passei o ano inteiro riscando lá, aí eu tiro ela e coloco outra. Mas continua tudo a mesma coisa. Mas as nossas expectativas são grandes. E por criarmos muitas expectativas, nós criamos alguns problemas também, né? Uma das coisas que acontece muito no final do ano, devido a essas expectativas que nós criamos, né? E aí nós vimos que não cumprimos aquelas expectativas, ou nós deixamos de fazer aquilo que nós gostaríamos de ter feito, né? Nem chegamos à expectativa, mas... E aí nós nos frustramos, e a frustração nos leva à tristeza. Então por isso que muita gente, quando chega final de ano, fala, ai, mas eu estou tão triste. Eu estou tão... Final de ano para mim não é legal, eu não gosto, eu acho uma época de tristeza. E não é, né? Por quê? Porque é tristeza porque a gente deixou de cumprir aquilo. Então o que a gente tem que fazer? Reavaliar. Muito cuidado, né? Porque muita gente, essa época, por isso que essa época é uma época muito perigosa para quem tem tendências suicidas. Essa época é onde tem mais suicidas. Por quê? Porque se cria a expectativa não é atingida, automaticamente nós ficamos frustrados. E a frustração pode nos levar a uma tristeza até um desencarne. Através do quê? Através do suicídio. O que não é legal, né? Bom, então, primeira coisa, né? Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte. O ano novo não precisa ser o ano novo. O ano novo deveria ser para nós o dia novo. Então, todos os dias para nós tem que ser o ano novo. Assim, nós devemos criar as nossas metas e todo dia colocar: será que eu estou cumprindo as minhas metas? Será que minhas metas estão sendo atingidas? Então, a cada dia a gente vai avaliar. Em vez de esperar um ano para avaliar tudo aquilo, vamos avaliar a partir de hoje, de amanhã. E aí o que acontece, né? Acontece que nós somos ansiosos por natureza. E aí a gente não sabe, às vezes a gente não cria um projeto, né? Um projeto de vida, né? Para a gente atingir. Então, como que eu devo fazer isso? Como que eu vou criar o meu projeto de vida? O que eu tenho que fazer para isso? Primeiro, analisar. Como está a minha vida hoje? O que eu tenho que melhorar? E aí, a gente começa a falar, não dessa vida
meio que fútil, né? Ah, eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não que seja, que não seja uma coisa que a gente tenha que fazer, mas nós temos que pensar primeiro na nossa verdadeira vida. Nós somos espíritos imortais. Às vezes estamos encarnados, às vezes desencarnados. Então, nós como espíritas, né, nós temos que cumprir algumas metas e compreender o porquê, né? Então, a primeira coisa, por que ser espírita? Então, tem uma frase que é muito interessante que diz assim, né? O espírita é aquele que encontra no espiritismo respostas para suas questões existenciais. Olha aí, as nossas questões existenciais, né? O porquê das coisas. Então aí a gente já começa a compreender e entender o porquê e não fica naquelas frustrações, né? Entendimento sobre a nossa posição dentro do contexto da vida maior. A gente tem que saber o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha posição, né? Todos nós somos espíritos imortais, então nós temos alguma coisa para poder auxiliar, para ajudar. A gente sabe que é imortal e que a experiência da carne neste momento é transitória. Então, o objetivo dessa experiência é com o objetivo de trabalhar o crescimento moral, o nosso crescimento moral, buscando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, voltando àquilo que eu falei, né? Eu tenho que ser hoje melhor do que ontem, não ser este ano melhor do que o ano passado, né? Porque aí a gente cria uma lacuna muito grande, né? Ah, eu não estou me encontrando. Não, vamos viver um dia de cada vez. Até porque a gente não sabe quanto vai viver, né? Se amanhã eu vou estar aqui ou não. Buscar aliar vigilância à oração, para não se perder ou desviar da jornada das lutas redentoras da vida. Olha só, ser espírita, né? Olha o que é ser espírita. Vigilância à oração. Aliás, aliar a vigilância à oração. Bom, esse seria até um capítulo à parte, porque o que é uma oração, né? A gente costuma dizer o seguinte: temos que nos manter vigilantes. Vigilante a quê? Às nossas falhas, as nossas coisas ruins, né? Então, para que a gente tenha essa vigilância, a gente tem que estar ligado a alguma coisa. Como a gente se liga? A gente tem que estar, o que a gente costuma dizer, em estado de oração. Olha só, então, vigilância e oração. Orai e vigiai. Ah, mas então quer dizer que aí eu vou me anular, porque eu não vou ter uma vida. Eu vou ter que ficar em contemplação o tempo todo, né? Já que eu tenho que ficar orando o tempo todo e vigiando, né? Vigiar o quê? As nossas más tendências. Orar, estar em estado de oração. Estar em estado de oração, eu costumo dizer que é o seguinte: quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, ou quando a gente está numa casa, na nossa casa de oração, a gente vai lá e faz uma oração, como o Sal fez uma oração bonita agora, né? E essa oração nos liga diretamente ao plano espiritual maior. Nos liga diretamente a Jesus. E quando essa oração nos liga a Jesus, nós sentimos aquele, vamos dizer assim, vocês não sentem? Parece que Jesus está aqui do lado. Parece que os nossos amigos espirituais estão aqui sempre, né? Então, esse é o estado de oração. A gente se eleva. Não que eles não estejam o tempo todo com a gente, é que a gente que não está o tempo todo com eles.
mas a gente se eleva e chega perto deles, chega perto de Jesus. Isso é o estado de oração. E manter esse estado não necessariamente precisamos estar em oração. Manter esse estado é estar sempre percebendo a presença desses nossos irmãos, nos unindo com eles, nos deixando se envolver com esses nossos irmãos. Então, isso vai nos trazer o estado de oração. Através do quê? Através da nossa vigilância. Então, a cada momento que eu achar que eu estou meio afastado, vamos tentar voltar, né? Volta 5 segundos. Volta a pensar, olha, relembrar, né, aquela oração que eu fiz hoje de manhã, aquela que eu fiz ontem à noite, né? Olha como era gostoso, tal. Você volta automaticamente. Isso já é o que a gente chama de meditação. Não precisa nada. Basta a gente ter ali os seus 5 minutinhos de novo com Jesus, com os nossos amigos espirituais, que nós já estamos meditando e estamos em estado de oração. Por quê? Porque nós saímos daquele estado, ou seja, nós deixamos de vigiar. Vigiai e orai, né? Então, muitas vezes eu tenho que, nesses 5 minutos, 2 minutos, 1 minutinho, 30 segundos, que eu faço que eu volto para mim mesmo e para os meus amigos espirituais, eu posso estar fazendo o que for. Posso estar dirigindo, posso estar trabalhando, posso estar até conversando. E se eu colocar esse sentimento dentro de mim novamente, eu volto novamente ao estado de oração, né? Então, ano novo, como nós devemos tratar? Dia novo, vamos dizer assim. E como que eu devo manter esse ano novo? Jesus, nossas orações. Então, voltando àquele texto, só para terminar aquele textinho, diz ainda assim, falando sobre o espírita, né? Sabe que o orgulho e o egoísmo são nossos maiores inimigos e que definitivamente fora da caridade não há salvação. O lema do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque quando nós falamos que fora da caridade não há salvação, quando nós estamos fazendo caridade, nós estamos materializando o nosso estado de oração. Sabe, tudo aquilo que eu falei, que a gente faz aquela oração gostosa, que a gente tem aquele sentimento maravilhoso, quando a gente faz a caridade, a gente materializa isso, sabe? E não materializa fisicamente. Porque uma caridade, ela pode ser um afago, pode ser uma palavra amiga, pode ser um pensamento, pode ser o alimento, pode ser tanta coisa, né? Mas quem não se sente bem quando a gente começa a transmitir isso, né? Quando a gente começa a passar por próximo aquilo que nós estamos recebendo, né? Olha que gostoso, né? Então, o ano novo é o quê? Né? O ano novo para nós espíritas, eu acho que é, mais uma vez, o crescimento, a nossa melhora, né? Então, falando novamente sobre espírita, né? Tem lá, né, quando Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Então, olha só, começa por aí, né? É o que nós estávamos falando. Se nós começarmos o nosso ano novo, né,
que seja a qualquer momento, a qualquer dia, domando as nossas más inclinações, né? Tentando nos transformar moralmente com tudo aquilo que a gente já conversou aqui, se torna muito melhor. Aí a gente vai ser um espírita. Porque o espírita não é santo. O ser espírita não é viver em contemplação. Ser espírita é pôr a mão na massa. Lembra aquela passagem de Jesus, né, onde Jesus estava passando com seus discípulos, e aí tinha um homem com uma carroça atolada, né, e ajoelhado em oração, pedindo a Deus para ajudá-lo. E Jesus foi embora. Aí passou lá na frente, tinha lá um outro com a carroça atolada, né? Lá batendo no cavalo, xingando, esbravejando, empurrando a carroça. Jesus falou: vamos ajudar. Mas, mestre, nós não ajudamos aquele que estava em oração, pedindo, né? Por que nós devemos ajudar esse? Porque esse está fazendo, esse está colocando em ação. Não importa que ele esteja esbravejando nesse momento, mas ele está tentando, ele está, de uma forma ou de outra, querendo que a coisa aconteça. É assim que é o que eu estou falando, né? Que o espírita é aquele, não aquele que é o santo, é aquele que se esforça para isso, para tentar se melhorar, né? Então, o tentar se melhorar que é a grande sacada aí, né? Então, quando nós começarmos o nosso ano, né? Porque ainda não começou, né? Ainda estamos no oba-oba, né? No comer o restinho de ontem, né? E se sobrar a gente vai comer amanhã, porque amanhã é domingo, né? Ninguém quer cozinhar. Agora segunda-feira vai ser bravo, né? Todo mundo vai ter que começar a trabalhar, vai voltar toda a rotina novamente. E aí a gente vai acordar e vai falar, mas espera aí, não mudou nada, né? Então, vamos começar a partir de hoje, né? Nos colocarmos em estado de oração. Olha que gostoso, né? Aquele estado de oração que a gente sentiu aqui agora, quando a Sal fez a abertura. Aquele estado de oração que a gente sente quando a gente vai deitar ou acorda. Aquele estado de oração quando a gente está com uma pessoa que está carente e a gente vai lá e coloca o joelho no chão, como se diz, né? Coloca o joelho no chão e pede por aquela pessoa com aquele calor, né? Como nós fazemos no nosso grupo, sempre tem alguém pedindo por alguém e a gente coloca o nosso coração no WhatsApp, né? E nós estamos em oração por essa pessoa, por vocês, por quem quer que seja. Às vezes a gente recebe de alguns amigos, né? Alguma informação, olha, aconteceu isso, aí a gente vai, não, vamos sim, vamos colocar em oração. É isso que é importante, né? Então, ser espírita não é entrar no mesmo oba-oba que a grande maioria, né? Opa, começou o ano novo, né? Beleza, então eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Alguém pensou em deixar de falar mal de alguém? Alguém pensou em tentar ajudar o próximo? Eu vou ajudar mais o próximo. Mas não é desse jeito que a gente falou, né? O ano passado. Vou tentar ajudar o próximo. E passou o ano, ajudou menos. Ou ajudou, ou melhorou. Quem conseguiu melhorar, ajudar, vamos tentar fazer isso mais, aumentar essa nossa boa vontade, né? Então, quanto mais a gente tentar, quanto mais a gente fizer, e a gente estando no nosso estado de oração,
nós vamos conseguir, porque Jesus não vai nos abandonar. Porque quando a gente quer fazer o bem, gente, não tem ninguém que nos impeça. Tem gente que vai tentar não deixar. É diferente. Mas nos impedir, ninguém impede, porque Jesus está na frente. Vai depender muito de nós, né? Então, o nosso ano tem que começar diferente. O ano novo só vai ser ano novo se nós estivermos com Jesus. Então, se nós estivermos com Jesus, estar com Jesus é como? É tudo isso que eu falei, a gente seguir seus ensinamentos. Né? Então, estar com Jesus é estar com Ele no nosso coração. É procurar ao máximo, como a gente já falou, estar em estado de oração. Isso é estar com Jesus, né? E até parafraseando meu amigo Carlos, né? Que ele colocou hoje no Instagram, não, no Facebook lá, ele disse assim, né? Ao invés de desejar apenas feliz ano novo, deseje feliz atitudes novas, né? Ou ainda parafraseando Chico, né? Que dizia o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, gente, é muito importante que nós recomecemos. Recomecemos a cada dia, a cada minuto, né? Então, eu gostaria, neste minuto, de desejar a todos felizes atitudes novas, através do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos por mais uma vez receberem em seus lares, nos seus corações, feliz atitudes novas a partir de hoje, e que nós possamos nos unir cada vez mais nesse ano aqui, que nós possamos aproveitar um pouco mais, já que estamos aí todo mundo vacinadinho, né? Quem não está, aproveite para vacinar, né? E vamos nos colocando, né? Cada vez mais à disposição. Nossos abraços, né? Nossa casa espírita está lá, aberta para qualquer um de nós, né? Então, nossos abraços, nossas boas atitudes, e vamos tentar auxiliar mais. E com isso, eu desejo a todos um feliz atitudes novas, né? E vou pedir para a Sal, então, fazer um encerramento para nós. Ok? Muito obrigado, gente. Então, agradecidos mais uma vez por mais esse evangelho, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, nos perdoando, que nós possamos sempre lembrar dos seus ensinamentos de amor, que possamos dia a dia mudarmos as nossas atitudes, melhorarmos como seres humanos, porque o ano pode ser novo, mas se formos velhos nas nossas atitudes, não adianta nada. Visite agora, Senhor, os hospitais, os nossos irmãos nas ruas, os nossos irmãos em orfanatos, em asilos, todos aqueles que estejam carentes de amor, de paz, de equilíbrio, aqueles nossos irmãos que se encontram desorientados espiritualmente, encaminhando a cada um deles o que se faz necessário para que eles possam se reequilibrar espiritualmente. Esteja sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos e feliz ano novo. Amém.